Sejam bem-vindos ao Pedincast número 32. E hoje, para a gente falar de um tema que é uma realidade dentro das UTIs, que é com relação aos dispositivos vasculares, tá? E hoje, nosso convidado é o enfermeiro Percival Vitorino Guimarães. Ele é formado pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em infecção hospitalar, mestre em enfermagem pela UEL, doutorando em Ciências da Saúde pela UEL, trabalhando como pesquisador nas áreas, paciente crítico, suporte ventilatório, é servidor estatutário do Hospital Universitário, docente de diversos cursos de especialização, de enfermagem, terapia intensiva, oncológica, cardiologia, assistência de urgência e emergência. Atualmente é coordenador do time de terapia funcional, presidente da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Universitário de Londrina e também atua em outras comissões, como de curativos, sistematização da assistência de enfermagem, óbito e doações de órgãos e tecidos. E, muito obrigada pelo aceite, por estar aqui hoje, dividindo a sua expertise com o nosso público. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande estar aqui. Tenho acompanhado vocês. Então, estar aqui frente a frente agora é até emocionante, né? Muito obrigado. Bom, Percival, então fica o meu agradecimento também, por ter aceitado, ainda mais depois de tanto tempo trabalhando junto ali, tempo que remete a décadas, trabalhando em parceria no Hospital Universitário. E de fato, assim, há muito tempo que a gente tem essa vontade de discutir um pouco mais sobre dispositivos vasculares, até porque eu acho que é um assunto que raramente a gente vai conseguir resumir numa única conversa, Afinal, a gente também pode depois expandir isso para as infecções de corrente sanguínea, as alterações decorrentes dos dispositivos vasculares. Mas a nossa intenção hoje foi apresentar um pouco para o nosso público, para as pessoas que nos acompanham, o que são os dispositivos, quais são as principais opções que nós temos disponível dentro do nosso hospital, as indicações, quem passa, Então, é um assunto que ele é bastante significativo, até porque, eu acredito que 100% dos nossos pacientes em UTI vão precisar de algum tipo de acesso venoso, independente se é de inserção periférica ou de inserção profunda. Então, é um tema bastante importante que a gente julgou e aí considerou todo o seu conhecimento, a sua experiência, a sua expertise sobre esse assunto para a gente iniciar essa conversa sobre os dispositivos vasculares. Perfeito. A gente queria, sabendo da nossa realidade, dentro do hospital universitário e dentro das UTIs, são anos trabalhando em terapia intensiva, que opções hoje que você vê ao longo desse tempo com relação aos dispositivos para o tratamento dos pacientes críticos? Sim. Bom, ainda o que é a maior incidência e prevalência ainda é dos catéteres venosos centrais profundos, Então a gente tem uma prevalência muito grande dos duplo lumen. Na verdade, também ele acaba sendo um ganho, porque se nós olharmos há um tempo atrás, nós tínhamos os monolumen tipo intracate, que eram catéteres extremamente difíceis de manipular, porque eles continham, o introdutor permanecia, aquela agulha lá no meio, então tinha presília que envolvia, e além do que você tinha diferentes drogas sendo infundidas numa única via. E isso causava inúmeras alterações no paciente, Por exemplo, o paciente está recebendo uma droga vasoativa, ele está recebendo lá, de repente, ele recebeu um volume, uma expansão volêmica. Então, você vai fazer um volume rápido, uma droga vasoativa que está sendo infundida, ou seja, vai ser um bolos daquela droga vasoativa, você faz um up na PA, e quando acaba o volume, aquela PA, consequentemente, vai cair. Então, eram alterações hemodinâmicas e até ventilatórias, porque isso envolvia sedação, então altera padrão respiratório e tudo, que eram decorrentes dessa via única e exclusiva de administração. Eventualmente, quando o paciente precisava de manutenção parenteral, passava-se um segundo intracate. Então, se via ali, às vezes, até 2 no mesmo sítio de punção, próximos ali. Isso daí aumentava muito a chance de infecção, de iatrogenias e etc. E tal. Com o transcorrer do tempo, com os duplo lume, isso foi melhorando bastante. Hoje nós temos aí a condição de você fazer uma segregação entre uma droga vasoativa, uma sedação, um antimicrobiano. E agora também nós temos a opção dos PICs, porque o PIC ele foi, com o tempo, aprimorando muito. Então nós começamos lá no HU, se me permite contextualizar, historiar um pouquinho. Com certeza.
No HU, o Marco foi com 2 enfermeiras que têm minha admiração e meu respeito, que hoje é a nossa superintendente, a Vivian. A Vivian, ela foi, se eu não me engano, para Curitiba, e no determinado momento ela viu lá. E ela falou, ela voltou, quando ela voltou para Londrina, ela tinha uma parceria muito forte com a Magali Godoy, que foi nossa diretora também, né, de enfermagem. Ela falou, Magali, a gente tem que trazer isso para cá. De qualquer jeito, a gente tem que trazer. E elas foram conversando e conseguiram convencer a equipe médica da MI, na época, a passar um catéter lá, um PIC lá. E devagarzinho foram passando, trouxeram o curso de PIC para Londrina, isso foi por volta de 2007, se eu não me engano. Em 2009 eu fiz o meu curso. E aí em 2009 eu fiz e me apaixonei pelo PIC. E a gente começou, então formamos a comissão de catéteres intravenosos na época, que era mais exclusiva de PIC mesmo. Tínhamos uma escala de plantão, era uma dificuldade muito grande para a gente conseguir insertar os catéteres, né, porque era novo, então a equipe médica ficava meio receosa, né? Puxa, meu paciente, vocês vão colocar isso no meu paciente, né? Quais são, né, os efeitos? E é um central, não é um central? Então, assim, devagar a gente foi conquistando esse espaço, mas graças ao pioneirismo dessas 2 profissionais. E ele foi evoluindo e muito. E hoje nós temos uma tecnologia de navegação que nós não precisamos mais, o paciente adulto, fazer uma localização de catéter por raio-x. Então, nós temos a condição de já estar localizando esse catéter na própria inserção, que é a tecnologia do Sherlock 3CG. Então, a gente consegue acompanhar se esse catéter subiu, você consegue tracionar, reposicionar, você consegue fazer manobra, tudo, né? Então, assim, o PIC hoje, ele evoluiu muito, muito mesmo. E dentro das terapias intensivas, a gente tem percebido isso também. Por quê? A chance de uma complicação, ela é menor. Você dentro das UTIs, nós temos pacientes céticos, pacientes que têm leucopênicos, pacientes que têm trombocitopenia, pacientes leucêmicos, enfim, distúrbios de coagulação, alargamento de NR, de KPTT, etc. E são pacientes que têm potencial chance de sangramento num acesso mais profundo. Então o PIC ele minimiza muito isso daí, né? Ele ajuda muito nesse sentido. Pacientes anasarcados, aqueles pacientes que às vezes são brevilíneos, que não têm o pescoço, então já tem uma subclávia ruim, fica difícil pegar uma jugular. Então o PIC ele tem se tornado essa alternativa pelo número de complicações que é menor. Além do que também a questão da infecção. A infecção pelo PIC, talvez pelo sítio de inserção, talvez por ser uma inserção periférica, e etc., ele tem uma taxa de infecção infinitamente menor, né? Menor que os catéteres centrais convencionais. Então, assim, a gente tem uma percepção de que o PIC hoje ele tem ajudado bastante. E aí uma grande coisa que a gente tinha também, um grande receio que tinha antigamente era, mas e aí, o PIC vai dar conta? Porque nós temos várias infusões ao mesmo tempo, né? Nós temos várias drogas sendo infundidas, então o PIC vai dar conta. E aí surgiu o Power PIC, né? Então o que é o Power PIC? É um catéter que ele tem uma condição de aguentar ou tolerar maiores pressões e maiores volumes. Então o Power PIC hoje ele consegue atender a nossa demanda, né, de várias infusões ao mesmo tempo, sem causar dano para o paciente em termos de tratamento e terapia infusional. Sabe o que é interessante, Percival, você falar um pouco desse histórico, porque eu vou meio que comparando com o nosso histórico de UTI pediátrica. E assim, realmente foi muito semelhante. Então a gente teve todas essas fases que você descreveu, né? Tivemos até uma fase ainda talvez pior, que era uma fase em que muitas crianças tinham veias dissecadas, né? Então, flebotomia era um procedimento frequente nas UTIs. Aí entramos na fase do tal do intracate. Eu me recordo bem do intracate azul, fininho, intracate verde, intermediário, intracate amarelo, que era o mais calibroso. E aí, realmente, nós chegamos na fase dos catéteres de duplo lúmen, que teve como grande vantagem poder abandonar o intracate e poder realmente utilizar as 2 vias até para separar medicações contínuas ou determinados fármacos que às vezes até exigem lúmen exclusivo para eles, né? E só que eu notei assim que talvez nos últimos 5, 6, 7 anos
nós meio que hoje temos o PIC como principal acesso. Sabe? Até achei interessante você falar que nas UTIs de adulto ainda é o duplo lume como principal opção. Eu vejo que hoje, na UTI pediátrica, o PIC é a principal opção. E eu acho que a mudança de preferência se deu exatamente quando a gente reconheceu alguma dessas características que você citou. Maior risco de infecção com os catéteres de duplo lume, maior risco de trombose com os catéteres de duplo lume. E sem contar a qualidade do material, que os catéteres de PIC têm um material que é melhor do que os catéteres de duplo lume que nós temos padronizado. Então, a gente tem sim ainda crianças que usam catéteres de duplo lume, mas até recentemente, até comentei com a Flávia, nós tínhamos 10 crianças internadas na UTI e as 10 crianças com PIC. Foi a única vez que eu vi acontecer isso. Não tinha nenhuma criança com catéter de duplo lume. Tanto é que, assim, alguns anos atrás, a gente falava assim, criança grande, duplo lume, criança menor, PIC. Hoje não. Mesmo as crianças maiores, a nossa primeira opção sempre tem sido PIC. Claro que a gente sempre pede 2, né? Então, assim, se tiver condições, passa 2 catéteres, porque daí... Se for monolume, né? Se for monolume ou o Power PIC. Hoje nós temos uma criança lá que já passou de 40 dias usando um Power PIC, né? Então, assim, tem essa vantagem de durabilidade, né? Achei bem interessante porque o nosso histórico foi em paralelo a isso. Talvez a diferença é que realmente a gente entendeu com o tempo que o PIC eu considero como a melhor opção, né? Eu acho que o duplo lume ele é uma exceção. Quando não é possível o catéter de PIC, quando há dificuldades, por exemplo, de progressão, mas a gente tem optado ele como primeira opção, inclusive para crianças grandes. Eu acredito que isso tenha sido um ganho muito grande para as crianças e para a UTI. Né? E, assim, eu fiquei muito tempo longe da área pediátrica, né? Porque enquanto só membro da comissão, que depois ela se tornou time de terapia infusional, até então era uma comissão de catéteres intravenosos e depois se tornou em time de terapia, a gente era mais realmente voltado ao adulto. Inclusive havia uma distinção. Então esse é o time pediátrico, né, e neonato, e esse é o time do adulto. Então havia essa discrepância bem grande mesmo e era cada um na sua. E com o time, isso veio unificando. Mas mesmo assim, a gente ainda ficava meio assim, né? Não é criança, né? E tudo. Só que aí o que acontece? A partir de junho desse ano, eu recebi um convite para estar assumindo a coordenação do time de terapia infusional, né? E aí o meu maior receio justamente foi esse. E agora? Porque o universo pediátrico, ele é totalmente diferente. O neonato, então, é uma coisa totalmente, né? Foi legal que aí assim a gente vai se aprofundando em algumas coisas, vai entendendo alguns processos e te obriga a estudar mais. Isso daí é importante, porque às vezes a gente cai naquela zona de conforto, né? Como eu falei, fiz meu curso em 2009, então sempre foi em adulto e etc. e tudo mais, e de repente você se vê saindo daquela zona de conforto. Não, peraí, existe um universo, e esse universo ele é muito vasto para ser explorado. Né? Inclusive a questão da navegação nas crianças. Sim. Que eu acredito que quando a gente conseguir expandir isso, será um ganho. Os duplo lume, os power duplo lume nas crianças também, que evitaria até os 2 catéteres. Né? Então são coisas que nós estamos devagar galgando, vendo junto à literatura, né, o que tem, para a gente conseguir ir trazendo. Recentemente a gente sentou com a neonatologia porque fizemos uma capacitação bem grande lá. Nós temos, dentro do time de terapia, né, nós temos 2 técnicas e temos 3 enfermeiros. 4 comigo, né, dos membros que são mais executores. E dentro dessas 2 técnicas nós temos uma que é mais voltada para a criança, outra mais voltada para o adulto. Então temos a Eliane, que é mais da parte das crianças, né? A gente até brinca com ela que às vezes ela se confunde com as crianças, porque ela é pequenininha, né? Diga, brincadeira, tá, Eliane? Mas você sabe que você é muito querida. Tem a Rosilene, que é da parte do adulto. E nos insertores a gente tem a Fernanda. Né? A Fernanda ela é uma pessoa super interessada. Atuante, né? Que ela atua muito, sabe? Uma pessoa bem proativa. Né? E ela, assim, de neonato, ela domina muito. Então, quando eu preciso de alguma coisa de neonato, Fernanda, vem cá, vamos ver isso aqui e tudo. E a Amélia, que ela não é tempo integral, ela trabalha na UTI meio período, e meio período ela ajuda a gente nos adultos. Né?
também é uma pessoa que chegou e tomou gosto pelo PIC. E eu tenho uma satisfação muito grande que a Amélia, ela fez o curso comigo, ela fez a prova comigo e depois a gente foi trabalhar na UTI e a gente passava assim, né? Ela me puxava, né? Chefe, vamos passar PIC, chefe, vamos passar PIC. E hoje, assim, então se destacou. A Amélia, ela foi nos representar o HU há uns anos atrás no UCOVA, que é o World Congress Vascular, né? Então, ela foi lá em São Paulo representar o HU. Então foi uma coisa assim, para mim aquilo foi motivo de extremo orgulho, né, de ver assim a nossa discípula, né, se tornando reconhecida em vista. E nós temos a Suelen, que estava até então na coordenação e agora ela está na vice-coordenação, que também é uma pessoa que a gente viu formando, né? A Suelen, eu lembro quando a gente começou as punções com ultrassom, não eram punções guiadas, como é hoje, eram punções assistidas. E é óbvio que o sucesso de uma punção assistida é muito diferente de uma punção guiada. Querendo ou não, está assistindo. Então, tem uma parte que você vai à cega lá, que é a punção, né, acertar a angulação e tudo mais. Diferente da guiada. E aí ela chegou num determinado momento e falou assim, Percival, eu preciso falar com você. Eu falei, claro. Olha, eu estou querendo desistir. Porque nenhuma pulsão que eu faço com ultrassom dá certo, que a catéter não vai, que a veia não sei o quê. Suelen, calma, nós não estamos em ciências exatas, tá? É ciências da saúde. Então, nada vai ser realmente como é no papel. Vai acontecer o viés mesmo, mas o que faz a gente diferenciado? É a perseverança. Então, não é porque não deu certo um, não deu certo outro. Você acha que na época o Carlos também fazia parte, né? O Carlos, que é da Cidote hoje, fazia parte, né? A gente até brincava que ele era o mago do PIC, né? Porque ele andava até com uma maletinha para lá e para cá, né? E tudo. Então, eu também, o Carlos, todos nós temos a nossa dificuldade. A Magali também tem as dificuldades. Não é assim. Sim. Então, calma, né? Calma que você vai. E devagar ela foi assentando tudo e acabou se tornando coordenadora do time de terapia. Exerceu com maestria esse cargo aí por muito tempo, né? Então a gente tem uma equipe que ela é muito coesa, muito compacta, sabe? Eu admiro muito o trabalho dessas meninas, porque elas trabalham muito. Elas produzem bastante mesmo, né? E não é só produção por produção, é produção por qualidade, tá? Então, realmente é algo assim de enaltecer o trabalho delas, tá? Vocês estão de parabéns pelo seu trabalho aí. E na área de neonatologia a gente tinha algumas coisas para estar ajustando. E aí nós fizemos uma capacitação bem grande com todas as profissionais, sentamos com a coordenação da UTI neonatal, tanto de enfermagem quanto médica, para acertar algumas coisas. E assim, foi muito produtivo dessa reunião, surgiu uma CI, né, que é um comunicado interno. E dessa correspondência interna, a gente tomou algumas diretrizes para a neonatologia que estão sendo botadas em prática para melhorar ainda mais, né, o que já é feito lá. E na capacitação que nós tivemos, uma coisa que eu falei para as enfermeiras que estavam lá presentes foi assim, vocês têm minha admiração e meu respeito. Porque, veja bem, isso daqui... Quem está ouvindo a gente no Spotify tem vídeo, gente. Tem catéter aqui. Sugiro que vá olhar o vídeo com os catéteres. Então aqui, deixa eu pegar. Esse aqui, ó. Isso aqui é um catéter, um French. Gente, vamos falar a verdade. Não sei se quem está em casa está conseguindo ver. Mas para você passar um catéter desse, poxa, não é qualquer um. Então a pessoa tem que ser diferenciada mesmo. Assim, eu falei mesmo, tem minha admiração e tem meu respeito, porque é um universo diferente. Sim. A gente está começando a tentar entender um pouco desse universo agora. Então, é formidável, sabe? E eu acho que essa questão da pediatria está caminhando muito bem. E a gente vai chegar cada vez mais. Quando essa tecnologia 3CG estiver realmente na pediatria, eu acredito que o ganho vai ser muito maior ainda para essas crianças que estão lá, né? Para as famílias, para os profissionais e tudo mais. Para quem nos ouve, talvez pense, o que é esse tal de PIC, né, que pode acontecer? É um catéter que ele fica alocado a nível central e que ele é inserido por uma veia periférica.
E esse é um detalhe muito importante quando a gente fala da pediatria, porque o adulto, ele vai ficar paradinho lá para você fazer a inserção do catéter, né? Agora, a criança, ela em si, qualquer punção periférica, seja, né, ela vai chorar, ela vai se mexer, ela vai... E quando a gente fala da inserção do PIC, é importante que a gente tenha alguns preparos, né? Primeiro ponto, se ele é de uma inserção periférica, e isso é muito importante para esclarecer para a equipe, né, equipe médica, equipe de enfermagem como um todo, da preservação, né, dessas veias periféricas o quanto antes. Então, a questão da indicação, né, Percival, sabendo que a criança ela tem uma indicação de passagem de catéter, de PIC, saber que é muito importante que ela tenha essas veias preservadas, né, o máximo possível para que a progressão seja um sucesso também, né? Perfeitamente, né? O PIC, a gente sempre fala que ele é um catéter de primeira escolha. Né? E, infelizmente, assim, grande parte das vezes o que a gente vê, isso geral, falando tanto de adulto quanto criança, é que acaba não acontecendo isso. Então, embora nós tenhamos POPs que falam, né, sobre isso, sobre escolha de acesso, nós temos protocolos. Aliás, o HU, ele é dentro dos hospitais públicos, ele é, assim, do sul do país, é o único que realmente tem essa tecnologia, né? Inclusive, o nosso aparelho é comodato, né? Foi doado, foi cedido pela BARD por conta justamente das inserções que nós fazemos. Então, temos tudo pré-estabelecido, mas, infelizmente, algumas vezes não acontece. Então, uma criança que poderia lá ser uma primeira escolha, que tem uma rede venosa preservada, que você garantiria o sucesso de uma punção. Porque o que é uma terapia infusional com sucesso? Terapia infusional com sucesso não é terminar o ciclo de antimicrobiano. É você terminar o ciclo de antimicrobiano com um único acesso. Teoricamente seria isso. E quando você pega e faz uma escolha, às vezes, não tão adequada no primeiro momento, como funcionar uma veia periférica, uma criança que vai ficar 7, 10, 14 dias com antibiótico, um paciente que vai ficar 7, 10, 14 dias, até mais, às vezes, no caso de osteomielites, você pega um periférico, automaticamente você já está quebrando ali uma cadeia. Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa avaliar muito. Para isso, nós estamos resgatando um compromisso que a gente tinha, uma parceria, na verdade, com a farmácia. Então, o que acontece? A farmácia, quando entra antimicrobiano, eles disparam para a gente a lista num grupo que nós temos no WhatsApp. E ali nós fazemos uma busca ativa. Então, isso ficou parado por um tempo e agora a gente está retomando novamente. Então, fica mais tranquilo da gente tentar, né, cercar e já ir atrás para tentar passar esse catéter de primeira escolha. Porque a gente acaba sendo bastante absorvido, né, por esses pacientes que às vezes não têm mais condições de rede venosa, e aí é feito um pedido de PIC. E tem as indicações. Então, às vezes, o que acontece? É feito o pedido. Como é que é feito esse pedido hoje? Que acho que é bom a gente estar... Sim. Né? Como é que é feito hoje? Então, na verdade, é uma solicitação de parecer. Então, é feito no sistema. É uma solicitação de parecer para o time de terapia infusional. A gente vai, então, avaliar esse paciente. Em alguns casos, se chega lá, é um paciente que ele vai fazer 1 dia de antibiótico mais, 2 dias de antibiótico mais. E aí não tem, assim, simplesmente esgotaram-se as possibilidades de acesso periférico, não justificam central, e esse paciente tem que completar. E aí a gente fica também naquela questão, porque não tem indicação de passar um catéter desse, né? Então, se ele fosse indicado lá atrás, a gente poderia... Então, tem muitos pareceres que chegam justamente nesse... Então, a pessoa fala, vai ficar mais 10 dias de antibiótico. Tranquilo, vamos passar o catéter. O parenteral, o catéter, né? Nutrição parenteral. No outro dia ou 2 dias depois o paciente recebe alta. Então, assim, não é por nós é a questão do valor da vida, a gente vai passar, mas é uma questão que a gente tem que pensar também no gerenciamento de custos hospitalares. Qual que é o valor que está mais ou menos os catéteres, só para a gente ter uma ideia? De R$1.400 a R$1.500, os Power Peak, os 3CG. Que são os mais, né? Isso. A tecnologia está mais avançada, né? Que é o 3CG. Os mais tradicionais aí é na faixa de R$200, R$250. Mas se você for ver que é um catéter que ele minimiza as infecções, ele otimiza o tratamento, ele otimiza o conforto do paciente,
né? Porque evita múltiplas punções. Então, se você for ver, esse custo aí ele acaba sendo bem irrisório mesmo, por uma indicação bem adequada. Né? Eu acho que eu tenho um comentário e até uma dúvida, Percival, em relação a essa sua fala agora, né? A primeira que realmente, assim, muitas vezes, uma dificuldade que eu acho que tem melhorado. Eu acho que com o serviço com a comissão de terapia infusional, com o time de terapia infusional, eu percebo, assim, que a disponibilidade do profissional para inserir o catéter está bem maior hoje, né? Inclusive finais de semana, períodos noturnos, algo que alguns anos atrás nós não tínhamos. Mas eu ainda percebo, às vezes, que ocorre exatamente o que você comentou, que é, às vezes, esgotar o território venoso periférico com abocate. Às vezes, inclusive, abocate até na jugular externa, né? E a gente sempre fala assim, se tem uma veia com capacidade para inserção de um PIC, então, por que não foi essa a primeira opção? Esse é um questionamento pessoal, mas eu acho que tem melhorado. E aí, assim, você comentou sobre a questão do tempo de tratamento. Então, uma pergunta é assim, se existe um número mínimo de tempo de tratamento do qual você considera assim, que já tem indicação de inserção de um PIC. E em relação ao acionamento do time por meio de um pedido de parecer, isso é uma atribuição exclusiva do enfermeiro? O médico também pode pedir? Então, com relação ao tempo, a gente tem múltiplos critérios. É óbvio que, como a gente colocou, não é uma ciência exata. Né? Então, por exemplo, qual o critério para antimicrobiano? São 7 dias no mínimo. Porém, nós sabemos que na criança, principalmente no neonato, um periférico lá, às vezes 24 horas numa amicacina, já é, né? Então, às vezes, é 5 dias. Tá bom, mas é uma criança assim, assim, assim. Então, a gente vai. Por isso que a importância do parecer, da solicitação de parecer. Né? Quem pode fazer? É o enfermeiro ou o médico responsável, a clínica responsável. Tá? Então, esse parecer ele tanto cabe ao enfermeiro que está assistindo ao paciente, quanto à clínica que está assistindo esse paciente também. Nós já tivemos casos, eu falo que eu já vi vários casos desses, assim, por exemplo, o paciente ele interna, é um politraumatizado. Aí ele está lá com 2 trações esqueléticas, uma em cada perna, ele tem um fixador num braço e sobra o outro braço. Aí esse paciente está lá, ele está com uma cefalotina. Vai fazer uma cefalotina profilática lá, vamos dizer 48 horas. Tá, só que aí, quanto tempo esse paciente vai ficar internado? Ele tem um braço. Dor, às vezes tem escoriação na jugular, escoriação no pescoço. Quer dizer, já te limita a jugular também. Então, esse paciente, mas com certeza, é um paciente que ele tem indicação de um idoso, né? Assim. Um idoso, já pegamos paciente de 89 anos. Aí você fala assim, poxa, mas vai ficar só 5 dias com uma azitromicina aí. Tá, mas e aí? 5 dias. Agora, olha o estado geral desse idoso. Será que ele vai ficar só 5 dias mesmo internado? Se fosse para ficar só 5 dias com ácido, fazia em casa. Se ele está ficando internado, quer dizer que já tem um outro contexto aí que ele pode estar desenvolvendo. Então, assim, tudo tem uma coisa que a gente avalia com critério. Recentemente, nós recebemos lá uma solicitação de parecer de um paciente que ele tinha uma eritrodermia lá bem diferenciada, era um eritema bolhoso, sabe? Mas era uma doença autoimune que ele tinha. E quando tentava reduzir o corticoide, ele só tinha prednisona. Tentava reduzir, estourava as bolhas de novo. Aumentava a dose, reduzia. E aí esse paciente, ele foi passado um catéter justamente por isso. E ele acabou perdendo acidentalmente no banho. Ele não esperou ajuda e acabou perdendo no banho. E aí fizeram outra solicitação. E a gente foi avaliar esse paciente. Só que as bolhas tinham piorado muito. Então você tem que avaliar também outra coisa. Vamos insertar um catéter aqui. Nós temos lesões próximas a essa inserção. Qual que vai ser o benefício? Será que nós estamos trazendo um benefício, porque realmente vai ser uma internação prolongada? Ou será que nós podemos fazer uma translocação ali e fazer uma infecção de corrente sanguínea nesse paciente? Igual do lado de traqueostomia, né? Que também é um ponto que é difícil, né? Exatamente. Hoje, pela Infusion Nurse Society, a gente não tem mais indicação de passar acesso em jugular. Na verdade, já não se indica mais jugular. É óbvio que
eventualmente, se tiver necessidade do paciente, só tem ali, não tem, já foi tentado às vezes até nos braços, não tem, tá, é a última opção, vamos tentar. E esse caso desse paciente, embora ele tivesse só um corticoide uma vez por dia, né, e tudo mais, a gente acabou vendo lá um sítio que poderia colocar no braço, fizemos uma proteção lá com um curativo especial e tudo, e a gente optou por insertar. Se a gente fosse pegar nos critérios, né, tanto que nesse paciente especificamente, nós somos a comissão toda lá, o time todo foi lá para avaliar esse paciente. Né, porque, como eu falei, ele já tinha perdido, só que estava numa internação prolongada, e aí quando a gente viu que tinha aquele sítio, a gente optou por insertar esse catéter. E foi uma decisão assertiva, porque esse paciente depois disso já faz o quê? Já faz aqui uns 15 dias que ele está internado com o mesmo acesso, e inclusive está fazendo até baloterapia agora. Então, assim, é um paciente que ele não ia ter condições de periférico mesmo e ia acabar aí piorando muito o estado geral dele. Então, para tudo existe os casos, existe a regra e existe aquilo que a gente tem que discutir que é fora da regra. Tá? Mas dentro disso, tempo mínimo seria 7 dias de antimicrobiano, uma nutrição parenteral também com uma previsão aí, né, pelo menos uns 5 dias de parenteral. Tá? Na verdade, a parenteral, a gente fala de 5 dias, mas assim, parenteral para o adulto é acesso central. Osmolaridade também, exatamente, né? é hiperosmolar. Perigoso. 750 a 900 miliosmol, né? Não tem como, é uma osmolaridade muito alta. É 3 vezes praticamente o que a gente tem no organismo. Né? Então, o risco de flebite química ali é muito grande, fazer uma flebotrombose, uma tromboflebite, etc. Então, a gente preza realmente pela segurança do paciente. E alguns mitos, assim, eu fico curioso porque, assim, a gente tem alguns mitos, às vezes, que a gente ouve no nosso dia a dia, mas que eu acho que é importante trazer o esclarecimento até para a gente desmistificar. Sim. E 2 produtos que eu, na nossa prática diária, eu sempre ouço que hoje talvez não seja falado de modo tão formal, mas sempre a gente fala assim, mas esse não pode ser feito no PIC. Um deles, hemocomponente. Então, a gente ouvia dizer que o hemocomponente não pode correr no PIC. A justificativa eu entendo até hoje, né, e a gente respeita. E outros são os contrastes intravenosos que são feitos para exame de imagem, por exemplo. Então, o que, primeiro, assim, pode ou não pode, ou a espessura do catéter, o calibre do catéter pode ser uma variável que define isso? Sim. Os Power, eles já são projetados justamente para isso, né? Inclusive, o Power frente, ele é indicado fazer o contraste para a localização dele, porque é um capilar. Então, para você conseguir realmente visualizar, tem que ser com contraste. E às vezes precisa tracionar, precisa fazer alguma coisa, então é mais contraste que vai, certo? Então, assim, essa questão do contraste nos Power, na via Power, não tem problema, tá? O hemoderivado, o hemocomponente, se for um catéter 3 frentes para cima, tá? Ele pode ser administrado também. Tá? Então não tem essa restrição, desde que seja, obviamente, também o Power. Porque o Power ele tem uma característica de termolabilidade. Então, quando ele está em contato com a corrente sanguínea, que a temperatura do sangue lá próximo, né, à junção cavatrial, ela é maior, ele tem uma dilatação natural. Então, essa dilatação do material, tanto do poliuretano, poliuretano quanto do silicone, eles têm essa tendência de fazer essa dilatação e, consequentemente, aguentam uma pressão maior e um volume também maior. Tá? Então, tem isso daí. Eu acho que os maiores problemas que a gente tem, na verdade, com relação a essa questão da manutenção do catéter, é a não lavagem do catéter. Isso é uma coisa que a gente tem muito problema, obstrução por não lavar o catéter. Então, nós fizemos, né, enquanto time, uma reformulação dos cartazes, porque quando o paciente coloca um PIC, a gente tem um cartaz que fica na cabeceira dele. Esse paciente está com PIC, né, chama atenção, faz isso, faz aquilo e tal. E aí que nós começamos a perceber, o cartaz está lá, só que tem letra. E, infelizmente, a maioria das pessoas acaba não lendo só letra. Então, nós falamos, vamos tentar melhorar o layout, vamos tentar deixar mais visual. E aí, o que nós fizemos? Colocamos agora algumas figuras. Então, assim, na próxima semana, no dia 27/9, nós estamos fazendo o lançamento dos flashcards de catéteres e vai ter o lançamento do cartaz novo do PIC. Que a gente mostra, inclusive, a disposição de colocação do dispositivo valvulado. Que, para quem não conhece, que está aí assistindo, né, é esse dispositivo aqui.
que ele tem uma membrana aqui na sua ponta, onde vai ser conectado a seringa, que essa membrana, então, ela vai afastar, permite a injeção de algum tipo de medicamento, e quando você tira essa membrana, volta novamente. Então, ela faz uma pressão positiva, e essa pressão positiva impede o refluxo de sangue. Impedindo o refluxo de sangue, obviamente, você não vai ter obstrução desse catéter. Então, esse dispositivo bem utilizado, ele tem minimizado muito, mas ele tem que ser bem utilizado. Porque a gente ainda encontra profissionais que confundem o dispositivo de Luer valvulado com tampinha. Uhum. E aí o que é importante o pessoal ter ciência de qual catéter tem, qual a qualidade dele, para não jogar fora, né? O fabricante, o que ele mostra de orientações para você ver o que você tem ali. E junto os valvulados, porque o valvulado também, alguns fazem a pressão positiva automática ali na hora que você tira a seringa, outras você precisa de uma técnica específica, né? Então é importante também ter ciência desse processo, né, Percival? Exatamente, a especificação, né? A especificação e a condição do bom uso do material. Então não adianta a gente ter um material se não tiver bom uso desse material. Vai, ao invés de você minimizar o custo, vai aumentar o custo. Então o que a gente recomenda sempre para o dispositivo valvulado, quando você for lavar? É a técnica de turbilhonamento. Exato. O que é o turbilhonamento? O turbilhonamento é pegar a seringa e dando tranquinho na seringa. Uhum. Porque quando você faz um fluxo contínuo, que você pega o êmbolo e empurra de uma vez, você tem aqui o catéter, certo? Você tem as paredes do catéter. Aqui você tem os cristais da medicação. Quando você faz um fluxo contínuo, o que vai acontecer? O fluxo passa aqui, automaticamente algumas partículas vão e algumas partículas descem ou sobem e ficam aderidas na parede do catéter. E isso, com o tempo, vai fazendo o quê? Esse acúmulo, ele vai fazer obstrução desse catéter. E uma coisa é você desobstruir catéter com coágulo. Outra coisa é desobstruir catéter com partícula. É muito mais complicado. A chance de perder o catéter é muito maior, né? Muito maior. E aí, quando você faz o turbilhonamento, o que acontece? O turbilhonamento, ele vem num fluxo turbulento, como a gente fala. Então, ele vem fazendo esse movimento. Quando ele faz esse movimento, ele pega não só a partícula que está no centro do catéter, como ele pega também aquela partícula que está mais próximo da parede. Então, ele vai fazendo isso e ele consegue colocar para dentro do vaso a maioria dessas partículas, desses cristais. E isso evita o acúmulo no catéter e, consequentemente, minimiza o risco de obstrução. Então, o turbilhonamento, hoje, ele é o mais recomendado em termos de lavar um catéter. E seringa, né? O tipo da seringa, né? O tipo da Isso seringa. É importante. Então, assim, é a seringa de 10 ml. Tá? A seringa que nós recomendamos é a seringa de 10 ml, que tem uma pressão mais adequada. Uhum. Seringa maior de 20, por exemplo, a pressão é menor. E quanto menor a seringa, maior a pressão. Né? Então, você corre o risco. A gente vê de vez em quando lá, a pessoa falou, eu obstruí o catéter lá, mas daí eu peguei uma seringa de insulina. Pelo amor de Deus, a gente não faz isso. Desobstruiu, foi a ponta do catéter junto, assim. Faz isso. Aí chama a gente para avaliar, muitas vezes fala assim, mas porque está vazando aqui na inserção do catéter, está vazando. Tá? Isso aí já tem diagnóstico. Vazou a inserção de catéter, é fratura de inserção. O que é a fratura de inserção? Forçou. Tá? Acaba forçando o catéter, ele tem realmente, né, esse dispositivo de segurança, que quando vai entrar na pele, o que acontece? Diminui o ósteo aqui. Então o ósteo é menor. Então quando faz aquela pressão, o que acontece? Ele começa a dilatar aqui, fora da pele, fora da inserção. Então ele dilata, chega uma hora que acontece o quê? A pressão é tão grande que ele rompe. E o medo do catéter entrar, né, nesse meio tempo. Exatamente. Mas graças a Deus que ele rompe fora. Porque se não rompesse fora, tá? Realmente a gente ia ter um problema lá dentro, podia fraturar o catéter dentro do paciente. E aí? É um problema difícil, né? Tem que ter a consciência da equipe toda, principalmente que não tem, às vezes, a habilidade, né, de mexer com esse tipo de catéter, está começando agora. Tem algumas seringas que são pré-enchidas, que ela tem o diâmetro da seringa de 10. É um volume menor do que 10 ml, mas ela é o mesmo diâmetro da seringa de 10. Essa pode ser utilizada. Exatamente. Mas, por exemplo, a de 3, né? A de 1, a de 5, que tem os diâmetros compatíveis com a seringa que nós utilizamos nas medicações, fora de cogitação. Né? Para lavagem, para tentar desobstruir, não, porque a pressão é muito grande. Né? E a gente tem feito, além desse trabalho que eu falei da UTI-NEL, a gente já fez trabalhos em outros locais do hospital também. Quando os prestadores novos chegam, existe uma palestra admissional com o time de terapia para falar algumas coisas nesse sentido.
né? Porque realmente, uma coisa que você falou aí é totalmente fato, que é o desconhecimento de muitos profissionais. Porque muitos profissionais eles vêm de outras realidades. E o PIC, para nós, graças a Deus, é uma realidade presente, ela está consolidada ali dentro. Então, isso daí para nós é excelente. Só que muitos locais não têm. Muitos locais as pessoas nunca ouviram falar em PIC. Quando, às vezes, dependendo da pessoa, fala PIC, pensa que é o dispositivo de pressão intracraniana. Sim. Né? Fala, está com PIC, mas olha na cabeça da pessoa, fala, mas não tem nada na cabeça. Não, isso aqui é outra coisa. Então, isso é importante a gente estar destacando. Tem essa educação continuada que a gente faz. E esse cartaz, como eu havia falando, ele tem agora os desenhos da forma correta e da incorreta de colocar o valvulado. Porque o valvulado, quando nós colocamos o dispositivo valvulado, ele precisa ficar em 90 graus com o catéter. 180. Então ele tem que ficar nessa disposição. Por quê? Eu vou fazer a pressão. Essa pressão ela vem aqui e ela vai ser mantida dentro do catéter. Reto, né? Reto. Isso é uma observação importante. É um comparativo que a gente sempre faz. Às vezes em pediatria tem algumas diferenças, particularidades. Mas um comparativo que a gente faz é o seguinte, vamos supor que esse valvulado estivesse aqui em cima. E eu vou fazer uma pressão. Tá? O em cima é 90 graus ali, gente. Em cima seria 90 graus, exatamente. Uma das vias da dânula que dá 90. Aqui eu tenho 90 graus, o que eu faço? Eu faço a pressão. Essa pressão vai bater aqui antes para depois ir para lá. Então, consequentemente, vai ser minimizada. É a mesma coisa, o comparativo que a gente sempre faz é o seguinte, aqui, quando eu tenho 180 graus, eu tenho linha reta, eu tenho um carro que está andando numa constante. Então, ele consegue manter uma velocidade constante, não vai ter redução de velocidade. Tá? Então, é o turbilhão que eu estou fazendo. Vai manter constante. Se eu tiro daqui e passo para cá, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma curva. Qualquer carro numa curva, se ele está assim, ele vai ter que reduzir. Se ele for fazer assim, ele vai passar reto. Não é? Então, essa redução, ela minimiza a pressão aqui também. Então, é isso que as pessoas têm que botar. Né? Inclusive, a gente, numa aula que a gente está fazendo essa da capacitação de medicação, nós fizemos a Patrícia, que está no DEP agora, que é a Patrícia Ito, que é uma pessoa formidável também. Nossa, a Patrícia ajuda muito a gente, né, em todos os momentos lá. Ela fez até o desenho, ela colocou assim a dânula junto com o valvulado, o catéter, e aí colocou um desenho de um carro em linha reta, e depois ela colocou dessa outra forma e o carro fazendo a curva. Para ficar visual, né? Para ficar visual. Uhum. Então, o que a gente precisa trabalhar também com as pessoas é muito isso, é o visual. Sim. Então, é não perfurar esse valvulado, porque se ele tem uma pressão negativa, positiva, uma membrana aqui, se eu perfuro, automaticamente vai extravasar, perdeu a pressão. Perdeu a pressão, ele perdeu a função. Então, não perfurar esse valvulado. É outra coisa que a gente coloca de cuidado. Então, tudo isso vai estar no nosso cartazinho novo lá, que vai ser lançado, que eu espero que ajude bastante na manutenção adequada. É o desafio, são 2 desafios, né? Da inserção e depois a manutenção, que é um desafio maior ainda, né? E na inserção, até queria fazer um adendo para a pediatria, o quanto a gente estava conversando sobre isso hoje, né, Arnildo? Quanto é importante a gente sedar a criança. Porque isso faz muita diferença até para a questão da quebra de barreira ali, inicial, para evitar a contaminação, estresse, né? Ansiedade daquela criança. Então, o quanto é importante ter muita interação entre a equipe médica e a de enfermagem para a gente conseguir fazer uma inserção de qualidade, né? O tempo mais breve possível, com o menor risco de quebra de barreira de proteção ali, né? Perfeitamente, né? E a gente tem que pensar que tem que ser uma pseudo-analgesia. Exatamente. Porque além da criança estar relaxada, ela tem que estar sem dor. Uhum. Porque de repente eu faço lá, a gente faz um hipnótico nessa criança, só que ela vai estar sentindo dor do mesmo jeito. Então o trauma ele vai existir. Assim, eu sei que parece que existe até um protocolo, né, que foi criado para a pseudo-analgesia nas crianças. E esse é um desafio da gente pegar e estar retomando realmente para que haja uma unidade nas condutas, né? Porque o protocolo serve justamente para isso, para trazer unificação de condutas, minimizar o estresse do profissional e da pessoa que está sendo submetida àquele procedimento, né? E trazer uma segurança maior para a execução do procedimento, qualquer que seja. Então, essa questão da pseudo-analgesia na criança, ela é fundamental. Exato. Eu lembro muito disso daí do meu filho, né? Quando ele esteve internado, que ele foi submetido a 2 inserções de PIC
E na segunda foi véspera de Natal. E nós estávamos naquela época, a gente estava no PSP, a gente ficou num quarto lá no PSP. E aí e passou o efeito da analgesia dele. E aí a gente ouvia, né, o choro dele lá. Então, assim, aquilo para mim foi muito marcante. Então, uma coisa que a gente sempre conversa com a Fernanda, que sempre está bem envolvida com a pediatria, tudo, né? E hoje, inclusive, a gente conversou que a gente precisa sentar novamente, né, com as coordenações médicas de enfermagem da pediatria, da UTI-PED, para a gente conseguir consolidar novamente esse protocolo, né? Porque, pelo que falaram, é um protocolo muito bom. Então, o que é muito bom, a gente tem que pôr em prática para que ele realmente seja efetivo, né, e funcione de uma forma geral unificada, né? Eu sou meio suspeito de falar, professor, porque eu sempre também valorizei muito essa questão da analgesia e sedação. É um binômio mesmo, né? Dificilmente a gente consegue usar somente o analgésico, porque vai ficar sem dor, mas vai ficar agitado, com medo, né, assustada. E só o sedativo, então, impensável, né? Porque daí chega no limite da crueldade, né? Você deixar sedado e não garantir a dor. E não só dentro da terapia, eu acho que dentro do ambiente de UTI é tudo mais controlado, tudo mais fácil. Mas assim, eu já tive também a experiência, o convívio com os residentes, com os alunos de graduação, em momentos em que esses acessos foram inseridos na enfermaria de pediatria, ou mesmo no pronto-socorro. E posso dizer que é sim possível promover uma analgesia adequada, uma sedação adequada. A gente tem muita opção terapêutica. Então, assim, e são fármacos de rápida metabolização. O que tem que entender para quem prescreve, né? Eu me referindo aqui ao profissional médico mesmo, né? Eu acho que tem que saber que alguns fármacos têm um tempo para iniciar a ação, então não é fazer e já esperar que está fazendo o efeito, mas saber que eles passam o efeito também. Então é importante, né, a presença do residente ao lado durante o procedimento, do plantonista que seja, né, estar disponível ali para eventualmente repetir a medicação, ou até prescrever uma outra opção terapêutica. E cada vez mais, e acho que até quando a gente pensar na reformulação desse protocolo, estávamos conversando hoje mesmo. É a meta. Eu acho que a gente tem falado muito, por exemplo, atualmente, na terapia multimodal, sim, ainda pensando nas infusões contínuas. Mas por que não fazer uma terapia multimodal nas doses intermitentes? Então, de repente, assim, para a inserção de catéter, a gente consegue fazer 3 fármacos fora da UTI, porque daí isso possibilita que a gente use uma dose menor, vai haver um sinergismo entre eles e provavelmente a inserção do dispositivo vascular será mais tranquila também. Então isso é possível sim, não precisa estar num ambiente controlado como o da UTI. Então é assim, até para a gente estimular que isso cresça para as outras unidades. Pensando na criança aqui, né? E isso inclusive chegue ao pronto-socorro, que talvez seja hoje o setor que mais precisa da equipe de terapia infusional. Porque nas unidades, eu acredito que nas UTIs de adulto também são assim, existem aquele profissional que insere os catéteres dentro dos setores. Sim. Mas no pronto-socorro é mais difícil, né? Eu vejo assim, eu imagino, na verdade, que para o enfermeiro que está lá no pronto-socorro parar para inserir um PIC deve ser difícil, né? Porque o pronto-socorro é muito corrido, é muito cheio de atribuições. Então, talvez o setor onde a terapia infusional mais é solicitada seja nos pronto-socorros, no caso da pediatria. Então, eu acho que expandir mesmo esse conhecimento, esse cuidado aí com o preparo do paciente de maneira adequada, vai ser muito importante mesmo. Ah, com certeza. E isso ele minimiza até o estresse do profissional que está indo, né? Sim. Porque o profissional que está lá, ele está vendo, ele está naquele sofrimento também. E isso, óbvio, que vai interferir na técnica dele. Né? Então, a gente, realmente, isso é um desafio, né? Falando em desafios, isso é um desafio, mas eu acredito que a gente conversando consegue chegar num denominador comum e otimizar isso daí para áreas não UTIs, né? Que realmente são ambientes que são bem mais complicados e complexos. E um outro ponto de desafio, além da inserção, aí vem a manutenção da importância dos bundles, né? Que a gente fala tanto hoje da palavra bundle, mas que traz os cuidados essenciais baseados em evidências, pactuados com a equipe, para que sejam realmente inseridos na prática do dia a dia. E dentro desse bundle, um cuidado maior ali é a lavagem das mãos, né, Percival? Porque é o que a gente fala, não adianta ter o melhor catéter, o melhor valvulado, o melhor dispositivo, mas se a gente, em algum momento, não lavou adequadamente essa mão,
vai mexer, vai quebrar barreira, vai ter, enfim, uma contaminação intraluminal, extraluminal. Enfim. Dentro desses bundles da instituição, de todos os cuidados que nós temos, o que vem máximo ali é a lavagem das mãos, né? Que a gente não adianta ter o melhor dispositivo, o melhor valvulado, tá assim de tal forma, mas no fim eu vou mexer, vou manipular, eu vou ter uma contaminação intraluminal, ou até extraluminal numa troca de curativo, né? Então, é um cuidado muito importante essa questão da manutenção e é um desafio também, né? Perfeitamente, Flávio. Eu acho que isso daí a gente chegou num ponto crucial, né? Porque são coisas básicas e o básico muitas vezes não é feito. Então a gente quer ir para o complexo, mas o que está ali de alicerce às vezes está se perdendo. Então a lavagem das mãos é um fator, a desinfecção, né? O scrub de hub é outra coisa. Então que muitas vezes você percebe, o profissional ele faz uma medicação, não faz a desinfecção adequada, né, ou do valvulado, ou seja, do equipo que ele está fazendo, uma bandeja em cima de uma cama, em cima de um leito, o curativo que é feito ali com uma luva de procedimento, muitas vezes, né, pega uma gaze lá, pega a luva de procedimento, passa um álcool lá e bota em cima do... E isso não somente para o PIC, isso para catéteres centrais de uma forma geral. E pior ainda quando a gente tem catéter baixo, porque na nossa realidade, também da questão do adulto, a gente tem ainda muitos catéteres baixos, inseridos baixo. Tanto catéter para medicação, quanto catéter para hemodiálise. Então, quando você já tem um sítio que ele é maior potencial contaminante, e você tem uma técnica inadequada, tanto do curativo, quanto da desinfecção, quanto da manutenção, que seria a questão básica da lavagem das mãos, isso aí ele é realmente um convite a que a infecção venha e se desenvolva. Então, a questão assim, do básico hoje, ela precisa ser muito retomada. Óbvio, precisamos falar da forma correta de você colocar um valvulado, de você conectar no catéter, de você ter a importância de não tracionar esse catéter, do curativo adequado, que não está descolando, porque pode ter uma infecção. Isso aí é primordial, mas o básico, né, é que a gente está percebendo que muitas vezes está se perdendo. Recentemente nós tivemos uma reunião fugiu agora. Da segurança do paciente, sabe, da Associação Brasileira, Rebraensp. Da Rebraensp. Tivemos uma reunião da Rebraensp e que a gente estava colocando essa questão da medicação. E nós percebemos que não é exclusividade nossa. Nossa, que eu falo HU. É uma coisa que está acontecendo de uma forma geral. Então, outros hospitais, outros municípios que estavam ali participando, parece que quando começa a falar, parece que a fotografia é a mesma. O filme que passa é o mesmo, o roteiro é o mesmo. Só muda o lugar, né? Só muda o local. Sabe? Então, assim, qual seria, né, a nossa alternativa? Trabalhar mais com as escolas, pegar esse profissional que está chegando agora e começar do básico com ele. Então, assim, é um desafio muito grande a gente retomar o básico. Porque qualquer cuidado, qualquer assistência de excelência, ela vai se dar a partir do básico. Não adianta você... A gente fala muito isso daí, né? A gente já falou da questão dos produtos, já falamos dos catéteres, né? Tudo mais, mas a mesma coisa quando você vai falar de uma prevenção de lesão. Não adianta você ter um colchão de última geração, não adianta você ter cremes de barreira que fazem acontece, não adianta você ter espumas. Se você não fizer o básico, é mudar o paciente decúbito. Então, isso é o quê? Isso é o básico. O resto é adjuvante. Então, uma terapia, ela começa assim, ela começa do básico. Eu tenho que ter, o profissional tem que ter essa percepção, ele tem que ter essa convicção. É que se ele pegou e de repente desconectou um dispositivo ali de Polifix, o extensor, ele não vai poder conectar de novo, porque aquilo já está contaminado. A tampinha, né? A tampinha. Nada de misericórdia. Gente do céu, a tampinha é uma coisa de louco. A tampinha é. Você para olhar aquela tampinha assim, você fica até descabelado, né? Eu que nem tenho cabelo quase mais. Né?
A tampinha, ó. Mas é uma coisa impressionante. A Você pessoa gosta de pega a tampinha, ela reaproveitar a tira, coloca em tampinha. cima do criado, ela pega e tira, coloca no bolso, tira, coloca na cama, coloca... Não, gente, tampinha é uma vez só, é uso único. Exatamente. Tirou, é outro. O certo é nem colocar. Agora, se você precisa por alguma eventualidade, né, um acesso periférico que você precisa, etc., bem, mas é uso único. Descartável, isso é bem importante. Exatamente. Não dá. E lembrar que valvulado não é tampinha. Tá? Então, valvulado não é uso único. Tá? É diferente. Então, a gente tem que realmente estar começando do básico, que é reconhecer os dispositivos. Então, além das práticas básicas, é reconhecer os dispositivos. Né? Então, são desafios que realmente a gente tem. E nós temos agora, né, um agravante que é a rotatividade. Uhum. A nossa rotatividade está muito alta. Não sei, acho que a realidade de vocês Sim. também deve ser... Acho que é o hospital todo, né? Exatamente. Então, você chega, você pega, capacita esse profissional e, de repente, quando ele está começando a ingressar, quando ele está indo bem, ele sai. Então, acaba saindo esse profissional e você começa tudo novamente. Então, a rotina, ela só se torna rotina quando você começa a conhecê-la. E para conhecer é tempo, não é da noite para o dia. As boas práticas só se tornam boas práticas a partir do momento que você desenvolve. E para desenvolver é tempo. Então, quando você não tem tempo, aí o desafio é maior ainda. Porque aí é um ciclo que você sempre tem que estar treinando, capacitando, conversando, orientando, reorientando e etc. Então, essa é a nossa realidade hoje. Então, o básico, ele se torna totalmente necessário. Quando chega alguém na UTI, no primeiro dia, ele não vai ficar com alguém para assistência, ele vai conhecer a estrutura, os bundles, rotina, tudo a UTI. Então, ele vai assim, eu mostro tudo para ele. Desde o bando de prevenção de infecção de corrente sanguínea, até de infecção urinária, pneumonia, indicadores de qualidade, o que é avaliado, troca de equipo, tudo. Então, ele passa por tudo, passa um período praticamente todo só vendo isso, só conversando sobre isso daí. Por quê? Porque a gente sabe que a realidade está sendo essa. Então, é um desafio muito grande para nós. Né? Ainda bem que nós somos resilientes. Tem que ser, né? E estamos aí justamente para isso daí, né? Para contribuir para o crescimento do hospital, porque a gente acredita que isso é crescimento do hospital, é reconhecimento. Né? O hospital hoje ele tem o urso de prata lá da 3M, que é por boas práticas, né, na terapia infusional, na manutenção de catéteres, dispositivos de fixação de catéter. Recentemente nós tivemos aí um convite também para estar indo para São Paulo, a Fernanda esteve nos representando lá, um evento também nacional, que foi sobre justamente a questão de terapia infusional, de indicações adequadas, né, que a gente colocou do primeiro momento e tudo, pessoas capacitadas para estar insertando esse catéter. Então foi assim, foi um momento muito bom. E o hospital tem sido referência. Tem sido. E para nós é motivo de orgulho, porque nós somos um hospital público 100% SUS. Exatamente. Né? E quando fala em SUS, as pessoas acham que... E o HU não. O HU ele não é isso que às vezes as pessoas pensam que é o SUS. O HU, vamos dizer que é o SUS que tem que ser. Que é qualidade, que é o melhor, que tem realmente um desprendimento para atender o paciente na sua totalidade, que é integralidade, que é universalidade, que é igualdade, equidade. Então, assim, a gente tem princípios ali dentro e esses princípios são executados com excelência. Haja vista, a gente vê exatamente esse dispositivo aqui. Um outro ponto é a questão da ida para casa com o catéter, né? Com esse avanço dos curativos, das fixações, né? E também desse cuidado do time, desse controle desse paciente que ele está sendo deshospitalizado, ou ele vai precisar desse catéter por mais tempo. Hoje é uma realidade, né? Perfeitamente. Nós temos hoje vários pacientes que vão para casa com o PIC. Nós criamos uma cartilha de orientação. Também fizemos uma coisa bem didática, também bem assim, sabe, de visual, comunicação visual, com desenho, com tudo, que foi avalizado pelo DEP, passou pela direção, tudo. Então a gente já consolidou isso. E hoje também a gente tem o privilégio de ter um ambulatório. Então o time hoje ele tem um ambulatório de retorno, que é todas as quartas-feiras à tarde. Então é outro ganho que a gente teve.
Capacitamos o pessoal da quimioterapia para a manutenção, inclusive a troca de curativos, que era uma dificuldade, né? Porque às vezes estava em procedimento, chegava lá o paciente, aí não tinha ninguém ali para estar fazendo aquela troca. Então o paciente tinha que ficar esperando um tempão até alguém desocupar, ir lá para atender. Então hoje a gente já tem, né? Até fazer um agradecimento ao ambulatório aí, né? A Estela, a Patrícia, a Valéria, que abraçaram bastante isso daí e tem funcionado, inclusive cederam esse espaço para nós. Então, assim, hoje é uma realidade. Tem pacientes que vão 30, 40 dias com o catéter lá e mantendo de uma forma bem adequada. Tá? Então, uma outra vantagem que o PIC tem. É que você consegue manter um catéter em casa, deshospitaliza esse paciente, é menos risco de infecção, é menos risco de letalidade, é menos risco de mortalidade, enfim, é uma gama de coisas aí que a gente tem de vantagem também. Eu acho que esse é um assunto bem importante, sabe, Percival? Tanto é que, assim, eu me tornei um entusiasta, né, dessa possibilidade das crianças receberem alta com o catéter. E principalmente depois que nós tivemos uma criança que o catéter ele foi inserido em outro serviço. Era uma criança que esteve hospitalizada lá no Hospital do Câncer, usou um PIC, e nem era Power PIC, era um PIC convencional. A família recebeu todas as orientações para cuidar desse acesso em casa, inclusive tinha até as seringas já pré-preenchidas, né, que ela levava para casa para poder lavar o catéter. Essa criança ficou com o catéter por mais de um ano. Que benção. Mais de um ano e nunca teve nada, nenhuma infecção da inserção, não teve nenhuma infecção de corrente sanguínea, não teve obstrução. E aí, então, isso mostrou que, mesmo não sendo um Power PIC, né, porque acredito que em outros serviços o acesso ao Power PIC não é tão grande quanto para nós, né, e que realmente ficou. E daí, a partir disso, nós tivemos mesmo algumas crianças que receberam alta com o catéter. Inclusive crianças queimadas, que eventualmente tinham que voltar para fazer curativo, e aí ficou com o catéter, porque daí facilitava quando retornava, porque tinha que passar por um procedimento anestésico. Sim. E assim, apesar de serem poucos casos, a gente não consegue tirar muitas conclusões de poucos casos, mas mesmo esses poucos não tivemos nenhum problema. Não perdeu acesso em casa, não obstruiu, não infectou. Então foram períodos diferentes. Alguns usaram por 2 semanas, outros usaram por mais de 1 mês. E assim, todos eles com resultados bons mesmo. Sim, se você for ver, na verdade, a porta de infecção é o hospital, né? Então, internava, a gente ficava até com medo. Exatamente. A porta de infecção é o hospital, porque se é bem orientado, vai fazer em casa, que vai preservar, principalmente criança, né? Porque os pais realmente ficam em cima e, não pode, isso, aqui. Então, se o adulto, que muitas vezes o adulto é mais assim, né? Não, né? Agora imagina a criança que o pai e a mãe estão lá, que ficam em cima, é óbvio que tem a questão de pular, disso e daquilo e tal. Mas o cuidado e a infecção é lógico que o maior risco é dentro do hospital. Infelizmente é dentro do hospital. E isso daí, embora o N seja pequeno, a gente já vê que o sucesso é grande. É porque realmente o N da população que vai embora com catéter, ele não é tão alto assim. Mas são esses casos que eles são os diferenciados dessas crianças que foram, desses adultos que foram, que retornaram, e que mostra que é viável. E em cima disso a gente pode começar a expandir essa prática, né? Seria um fator. Porque ela veio realmente somar nesse conceito de deshospitalização. A gente já estava acostumado, por exemplo, a dar alta de crianças com traqueostomia, crianças com respirador domiciliar, crianças com catéter enteral, né, que iam para casa para cuidar desse catéter enteral em casa, mas faltava realmente esse último componente, né, da possibilidade de ir para casa usando um catéter mesmo, né, um catéter que é de longa permanência por definição. Sim. E se a gente precisar encaminhar a criança para esse ambulatório, ele atende criança também? Sim, atende criança também. Tá, inclusive, o que a gente pede, né, foi solicitado a todas as divisões que quando houver alguma alta, que essa criança ou esse adulto, seja quem for, esse paciente que está com o catéter, ele vá com o catéter, que chame o time para que forneça as informações, já está a cartilinha da alta ali, né, e se possível já deixa agendado o retorno também ambulatorial. Antes, como é que funcionava? A gente pegava o retorno junto com o retorno da pessoa no ambulatório.
Só que aí era complicado, por quê? Porque a gente não tinha, muitas vezes, o profissional disponível naquele momento. Então, a pessoa dependia, às vezes, de um transporte de outra cidade. Aí o transporte estava lá, ia sair, a pessoa estava lá, não foi atendida ainda. Aí corre lá, né? Aí atende tudo, mas não é aquele atendimento que a gente gostaria de dar mesmo. Daquela avaliação realmente pormenorizada, com atenção, esclarecer dúvidas, conversar e tudo mais. E a partir do momento que a gente conseguiu esse horário no ambulatório, a gente consegue fazer esse acompanhamento mais de perto. Então, assim, foi um ganho muito grande que a gente teve. Agradecemos à direção também por ter aberto isso daí para nós, né? O time está crescendo, se fortalecendo, expandindo, e o hospital está ganhando com isso, e os pacientes, né? Exatamente. Era uma coisa assim, na verdade, é um conceito que a gente já tinha há algum tempo. Começamos a observar grandes centros, né, como o Einstein, o Sírio, que existiam os times de terapia infusional. É óbvio que a prática deles hoje é muito ainda além da nossa. Só que a gente está no caminho. Quando nós sentamos para conversar e a gente percebe, a gente tem muito ainda para chegar, mas a gente está ali. Tá? Não é um disparate igual era lá atrás. Não, a gente está caminhando aqui. Então, isso daí é muito importante. Então, hoje nós temos, como eu falei, nós temos componentes exclusivos do time, nós temos uma estagiária que fica com o time. Estamos pensando em expandir um pouco mais. A questão de profissionais e até estagiário e tudo, para a gente começar a trabalhar com indicadores. Então, temos assessoria de qualidade, que avalia de uma forma geral, né, todas as vertentes lá, biológicas e necessidades básicas humanas do paciente, mas voltado exclusivamente para avaliação de catéter, a gente não tem indicadores. Então, é um projeto que nós estamos aí começando a desenvolver, que é avaliar realmente a qualidade do acesso vascular do paciente. Tá? Por quê? Porque em cima de indicador você consegue trabalhar processo. Trabalhando o processo, você melhora a qualidade de tudo. De tudo. Do atendimento de uma forma geral, do atendimento multiprofissional. Então, é o que a gente está galgando agora aí, né? E vamos ver o que vem pela frente aí. Mas eu acredito que vem coisas boas aí pela frente. E a importância dos registros, né? Eventos adversos, o registro, tudo isso é a base, né, para que haja um movimento de melhora, né? Não é questão punitiva nem nada, é questão educacional para melhorar o serviço, né? Você falou tudo, porque infelizmente ainda a maioria das pessoas ainda enxerga essa questão da punição. Né? Não, eu não vou falar porque senão vai acontecer isso. Não. Com esse treinamento, essa capacitação que nós estamos fazendo da medicação, nós pegamos e fizemos um levantamento de quantos eventos adversos foram notificados para a gerência de risco em 2022. Você pasma. Quando você vê o resultado lá, você pasma. Você fala, não. Subnotificação absurda. Muito. Então, assim, se você não tem uma notificação, você não consegue ter um norte para você direcionar a sua atividade de capacitação. Então, se você tem ali, você sabe onde você precisa trabalhar, onde é a fragilidade. E não é trabalhar a punição, porque a punição você vai substituir a pessoa, mas o problema vai continuar. Então, o problema não é a pessoa, o problema é o processo. Se você não mudar o processo... eu tenho 2 frascos de soro lá. Teoria do queijo suíço, um soro e um glicerinado. Eu tenho da mesma coisa, na mesma prateleira os dois com o mesmo rótulo. Tá? Sabe o que eu quero? Vai adiantar eu pegar e demitir 10 pessoas que vão trocar glicerinado pelo fisiológico se eu não fizer uma mudança ali no meu processo? Então é isso que a gente tem que pensar. O que a gente pode fazer. Então, está tendo muita flebite. Tá, mas por que está tendo muita flebite? O que está acontecendo? Que tipo de flebite que está tendo? O pessoal não está reconhecendo a flebite. Né? É uma inicial, mas isso aqui só está um vermelhinho. Tá, mas então um vermelhinho é flebite. Então, a gente já tem que intervir aqui antes que vire um abscesso. Então, não é. Isso daí é um ciclo. Então, com os indicadores, a gente consegue minimizar isso daí. E é uma função do time de terapia. É criar indicadores e monitorar esses indicadores e sugerir processo de trabalho e mudança do processo de trabalho. Então, é uma das coisas que a gente pretende. Dar segurança para o paciente na sua terapia infusional, da sua admissão até a sua alta.
E aí, sobre algumas perspectivas, pessoal, daí eu vou fazer uma pergunta que é de interesse pessoal meu, né? Já que a gente passou a defender tanto o uso do PIC, eu acho que isso é um processo que não dá para voltar atrás, mas a gente sente falta, por exemplo, dos PICs de duplo lumen menores, para passar nos nossos bebês que têm 3 quilos ou menos. Existe alguma previsão, existe alguma intenção por parte da comissão de expandir os PICs de duplo lumen para crianças menores? Então, hoje o que a gente tem assim, no mercado é o 2,5 da Blenta, né? É o que a gente tem. Nós fizemos testes num neonato e numa criança, né? E foi muito bom, tá? Então, agora a gente fez uma CI solicitando a padronização desse dispositivo, tá? É que final de ano tá tudo fechado, né? Você sabe como é que é. Então, licitação, acabou tudo, mas a perspectiva é que pro ano que vem a gente consiga sim, tá? Se Deus quiser, tá nos nossos planos sim. Porque é aquele negócio, né? Quanto menos invadir, melhor. Por mais que seja PIC, é central. Tá lá um dispositivo, né, que é invasivo. Então, se você tem a possibilidade de passar um duplo para substituir 2 catéteres por um, então a gente fez uma CI, elaboramos questão de custo, questão de previsão, questão de segurança da criança, tudo. E aí a gente encaminhou e vamos ver agora, né? Mas a gente acha que vai dar um parecer bom, sim. Percival, pessoalmente eu queria parabenizar você e o seu time todo, né? Obrigado. Porque eu tive a oportunidade de ficar alguns dias, né, com a Fernanda, com as meninas. Fui muito bem recebida. Vi o trabalho de perto, vi que é muito corrido, né? Às vezes os plantões de final de semana, muitos catéteres para dar conta do hospital todo. E eu vejo quanto vocês estão crescendo e quanto realmente para nós que somos de setores, né, satélites, é importante ter essa referência do time para tirar dúvida, porque a especialidade é de vocês, né? A gente vai tentando se aproximar dela, mas são vocês que estão lá todos os dias com os catéteres e vendo. E vi muitas manobras para aquilo dar certo, vendo o catéter entrar. Ah, não, subiu, vamos ajustar, mexer e tal. Isso é uma arte, né? Isso é uma habilidade que a gente não consegue fazer inserindo uma vez, 2 vezes. É um processo, né? Desse treinamento de recursos humanos. E isso é muito legal de ver, o quanto que a equipe está bem preparada, né? E acaba sendo uma referência para o hospital como um todo. Então, é levar os nossos parabéns assim, para o setor, que é uma referência para o hospital para nós e que tem crescido cada vez mais e só vai crescer mesmo. E eu vou torcer muito para que isso amplie muito, né? Para diluir esse trabalho também entre vocês, para que vocês consigam direcionar as forças para várias vertentes estratégicas, aí não apenas a inserção em si, mas do planejamento do processo como um todo, né? Sim. Como eu falei no começo, eu sou um privilegiado por ter essa equipe, né? Realmente são pessoas muito comprometidas, são pessoas muito capacitadas, pessoas assim que você vê a alegria, o brilho no olhar de estar trabalhando. Aquilo ali não é emprego, né? Aquilo ali é uma satisfação profissional. E eu não posso deixar de citar também, além, né, do nosso time, além das meninas do nosso time, né, a Liliane de novo, a Rose, a Amélia, a Fernanda, a Suelen. Eu não posso deixar de citar também os nossos apoiadores, né, que estão nas unidades e que nos ajudam também nas inserções. Então tem pessoas que começaram recentemente, né, no caso a Lauane, a Meriane, o Adriano, que nos deixou recentemente, que saiu, mas era uma pessoa que estava ajudando. Agora na UTI também a gente tem Fabiane, tem a Fernanda que fez o curso, está começando. Então, assim, a Alessandra da UTI 4. Então nós temos muitas pessoas que estão nessa rede de apoio, que insertam também os catéteres. Na materna infantil, então, é uma grandeza. As enfermeiras, tem, né, a Patrícia lá na UTI, na pediatria, ela abraçou assim. A Lilian, o pessoal são muito... Elas inserem, né? Porque é uma subespecialidade ali, né? E a maioria das enfermeiras lá são insertoras, exatamente. Né? Isso então, ajuda. Assim, são pessoas que elas vêm realmente a somar, realmente a acrescentar. Então, se nós estamos crescendo, que tem pessoas que estão conosco e estão nos ajudando nesse processo todo, porque, como eu falei, é um time. Né? É um time. E para esse time dar certo, ele tem que estar alinhado. E a gente está percebendo que a gente está conseguindo fazer esse alinhamento cada vez mais. Então,
a expectativa realmente são as melhores possíveis. E, como eu disse também anteriormente, é destacar o nome do HU. É o time de terapia infusional, mas do HU. Eu acho que isso é o importante. É a minha casa, é a minha base. Estou na UEL desde 91. Então, assim, não foi ontem que eu entrei lá, comecei minha graduação, especialização, mestrado, agora doutorado. Então, tudo ali dentro. Então, assim, para mim é uma satisfação estar ali dentro, é uma alegria estar ali dentro e ver o nome do HU sendo reconhecido, né, como um hospital de referência, de qualidade e excelência, que é o que a gente quer cada vez mais. E agradeço novamente, tá, vocês pela oportunidade de estar aqui. Realmente me sinto assim muito feliz, muito alegre, muito honrado de poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês esses momentos. Eu até entendo quando você fala do HU ser a sua casa, né? Porque é a nossa também. Tanto eu quanto a Flávia, nós fomos egressos da instituição e acho que nunca nos afastamos da instituição. Então, como aluno, como residente, depois nas pós-graduações, trabalhando como plantonista, trabalhando como docente. E eu realmente, assim, é um serviço que eu tenho muito orgulho. Sou um entusiasmado pela UTI pediátrica, né? É um ambiente que eu gosto muito de trabalhar. E eu vejo que, assim, que o que eu poderia até pensar numa sugestão é realmente, assim, procurar uma aproximação mais com a comissão. Não no sentido, assim, só da inserção em si, mas de oferecer, talvez, esse apoio numa sedação adequada, numa analgesia adequada, ou até mesmo na solicitação precoce, né? De realmente o que você falou, não deixar esgotar todo o território para que a gente consiga fazer isso no momento adequado, com a criança em condições adequadas. Então, eu acho que mais do que nunca é uma área que o multiprofissionalismo só vai acrescentar para quem? Para o paciente. Não é para você, não é para mim, não é para a Flávia. Quem vai ganhar vai ser realmente o paciente. Então, fica o meu agradecimento também aqui, Percival. Eu acho que foi uma conversa muito produtiva. E, assim, certamente vai render novas conversas, porque é um assunto tão importante, de algo que é do nosso dia a dia e que é voltado para a segurança do paciente. Então, acho que a grande motivação que eu particularmente vejo nos catéteres de PIC foi reconhecer, e a gente reconheceu isso por meio de um banco de dados, em que as infecções elas são mais comuns com duplo lumen, as perdas de dispositivo, que eu digo duplo lumen de inserção profunda, né? O catéter de duplo lumen. Então eu me tornei um entusiasmado por esse tipo de dispositivo. O valvulado também, quando eu vejo uma criança deambulando sem estar preso numa bomba de infusão, mas usando o valvulado, assim, para mim, ali está realmente toda a justificativa para que a gente insista num dispositivo que não é barato, que o hospital não está medindo esforços para adquirir e cabe a nós utilizá-lo e indicá-lo de maneira correta. Então, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por tirar muitas dúvidas que eu tinha e certamente, se houver uma possibilidade de uma nova conversa futura, já considere-se como um convidado novamente. Opa. Uma alegria minha. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço.